Meu nome é Helena e, durante muito tempo, eu achei que minha história era parecida com a de tantas mulheres que acreditam no amor e querem construir algo a dois. Eu tinha 26 anos quando conheci o Rogério, e ele parecia tudo que eu queria: charmoso, extrovertido, bom de conversa. Trabalhava como corretor de seguros e dizia que sonhava em ser empresário, como eu também sonhava. Eu vinha de uma vida simples, mas batalhada. Já trabalhava em um supermercado desde os 18, onde cresci até virar supervisora de operações. Nunca dependi de ninguém. Mas quando Rogério apareceu, dizendo que admirava minha força, minha coragem, que queria alguém assim do lado dele, eu me permiti acreditar que podia relaxar e confiar. Namoramos por 7 meses, e no 8º, ele me pediu em casamento durante um jantar com nossos amigos. Era tudo muito rápido, mas ele dizia: Helena, quando a gente sabe, a gente sabe. E eu, que sempre fui racional nos negócios, fui emocional no amor. Casamos no civil e ele foi morar comigo no apartamento que herdei dos meus pais. Com o tempo, Rogério começou a falar sobre abrir uma empresa. A ideia era uma distribuidora de bebidas e alimentos, algo que ele dizia ter contatos, gente do meio, e que só precisava de um empurrão inicial. Eu tinha economias guardadas, bom crédito, e, aos poucos, ele foi me convencendo a usar isso em nome de nós dois. Você é a única pessoa em quem eu confio de verdade, amor. Vamos colocar tudo no seu nome, só até o negócio andar. Depois, regularizamos. A princípio, parecia razoável. Ele tinha o discurso pronto. Eu acreditava no futuro que estávamos construindo. Deixei meu emprego, peguei empréstimos em meu nome e vendi o carro para levantar capital. Em 2 meses, abrimos a distribuidora em um pequeno ponto comercial alugado. Eu cuidava de toda a parte administrativa, enquanto ele ficava com a parte externa, como dizia. Logo nos primeiros meses, algo começou a me incomodar. Eu passava o dia todo resolvendo estoque, atendendo fornecedores, lidando com clientes, e Rogério, muitas vezes, sumia. Dizia que estava em reunião, em visita técnica, resolvendo burocracias. Mas às vezes não atendia o celular. Outras vezes, inventava desculpas como a bateria acabou ou deixei o aparelho no carro. Mesmo assim, continuei confiando. Me apegava às pequenas conquistas, uma nova padaria que fechava com a gente, uma venda maior no fim de semana. Só que, com o tempo, os atrasos começaram. Fornecedores cobrando. Funcionários reclamando de pagamentos. Quando eu perguntava, ele dizia: calma, Helena. Todo começo é assim. É só fluxo de caixa. Vai melhorar. Mas as contas no meu nome se acumulavam. Um dia, o banco me ligou avisando que uma parcela do empréstimo não foi paga. Fui conferir e descobri que Rogério havia usado dinheiro para pagar despesas que nem eram da empresa. Uma fatura do cartão mostrava compras em um restaurante caro, um hotel. Tudo em datas e horários que ele disse estar fazendo entrega. Senti um calafrio. Comecei a vasculhar os extratos e percebi que havia mais gastos indevidos. Decidi confrontá-lo. Esperei ele chegar em casa e, com o coração disparado, mostrei os comprovantes. Ele reagiu com deboche. Você está me espionando agora? Virou fiscal da minha vida? Fiquei em choque. Ele me acusava de exagero, dizia que eu estava ficando paranoica e que aquilo era só um almoço com cliente. Não havia cliente. Eu sabia. Mas mesmo assim, engoli o choro. Ele virou as costas e saiu para esfriar a cabeça. Naquela noite, mal dormi. Revirei papéis, planilhas e percebi que tudo estava desmoronando. E pior, tudo estava no meu nome. Comecei a tentar contato com os fornecedores que ele dizia estar negociando, e para minha surpresa, alguns nem sabiam que a empresa ainda existia. Dias depois, ele não voltou para casa. Nem ligou, nem respondeu mensagens. Achei que era mais uma das crises dele, mas dessa vez foi diferente. Liguei para um amigo em comum e ele me disse, com a voz baixa: Helena, sinto muito. Mas o Rogério tá com outra mulher faz tempo.
e parece que se mudou para um apartamento novo com ela. Era como levar um soco. Ele não só me traiu, mas também abandonou tudo: as dívidas, os contratos, os funcionários e a mim. Fui à delegacia. Me orientaram a procurar um advogado, pois tudo estava formalmente em meu nome. E aí, a avalanche veio. Cobranças por e-mail, processos por inadimplência, cartões bloqueados. Meu nome começou a sujar. Tive que fechar a distribuidora. Vendi o pouco que restava e fui morar com minha irmã, com 3 malas e uma caixa de papéis. Papéis que, naquela época, me lembravam tudo que eu tinha perdido. Mas, ironicamente, foi revirando esses papéis que a faísca surgiu. Um velho caderno com os registros do início da empresa, contatos, contratos, anotações detalhadas, todos feitos por mim, com minha caligrafia. E foi ali, com aquele caderno no colo, sentada no sofá da minha irmã, que eu pensei: ele fugiu, mas deixou rastros. E eu posso usá-los. A dor ainda me esmagava por dentro, mas alguma coisa dentro de mim começou a reagir. Uma chama pequena, mas insistente. Eu não sabia como, nem quando, mas ele ia pagar por tudo. E eu ia tomar de volta o que era meu. Com aquele velho caderno nas mãos, cheio de anotações feitas por mim nos primeiros meses da distribuidora, percebi que, mesmo no meio do caos, ainda havia uma estrutura. Eu sabia como aquilo tinha começado. Sabia como os processos funcionavam. Rogério podia ter fugido com outra, mas ele não levou minha capacidade, nem minha inteligência. E aquilo foi o suficiente para reacender minha vontade de lutar. Comecei por baixo, do jeito mais simples possível. Peguei os contatos de antigos clientes e fornecedores e fui ligando um por um. Perguntei como estavam, se ainda compravam os mesmos produtos, e com cautela, fui sondando se teriam interesse em voltar a negociar comigo, dessa vez. Muitos ficaram surpresos ao saber que Rogério tinha abandonado tudo e, em especial, ao descobrir que ele havia feito isso deixando dívidas no meu nome. Alguns clientes, que tinham se afastado por má administração, confessaram que preferiam lidar comigo desde o início. Outros até se mostraram dispostos a tentar novamente, se eu conseguisse entregar com qualidade e pontualidade. Foi aí que, mesmo com medo, resolvi arriscar. Usei o dinheiro da rescisão do meu antigo trabalho, que estava bloqueado, mas consegui liberar após recorrer judicialmente, e comprei um estoque pequeno de bebidas e produtos secos. Minha irmã me ajudou a reorganizar as planilhas e a atender os primeiros pedidos. Transformamos a garagem da casa dela num mini centro de distribuição. Era improvisado, mas era meu. O cheiro de caixa de papelão e empilhamento manual não me incomodava. Na verdade, me lembrava que, mesmo ferida, eu era capaz de recomeçar. Fiz também um cadastro em aplicativos de entrega, para atender consumidores finais. Criei uma conta no Instagram da nova distribuidora, agora com outro nome, Recomeço Alimentos. E como slogan, escrevi uma frase que dizia muito sobre mim naquele momento. Não é sobre cair, é sobre levantar diferente. Em menos de 2 semanas, fiz as primeiras entregas. Nada grandioso, mas simbolicamente, gigantescas. Cada cliente que respondia ficou ótimo. Obrigado era como um degrau na reconstrução da minha autoestima. Eu estava aprendendo a andar de novo, mas agora com mais cautela, sem vender meu valor para ninguém. Enquanto isso, a justiça começou a se mover. Com a ajuda de uma advogada voluntária indicada por um grupo de apoio a mulheres empreendedoras, conseguimos reunir provas de que Rogério havia feito movimentações financeiras fraudulentas, inclusive falsificando minha assinatura em alguns contratos. Entramos com uma ação judicial, tanto civil quanto criminal. E foi nesse processo que descobrimos o paradeiro dele. Uma das antigas funcionárias da distribuidora me chamou no direct e disse que o viu na cidade vizinha, abrindo uma nova loja com outro nome, mas com produtos e logística quase idênticos aos que usávamos. Só que agora, a tal Carol, a mulher com quem ele havia fugido, era apresentada como sócia oficial. Fui até lá com a advogada, discretamente. Não entrei na loja,
mas tirei fotos do letreiro, dos uniformes, dos produtos expostos. Em um dos cartazes de divulgação, reconheci o layout que eu mesma havia criado meses antes, quando ainda trabalhávamos juntos. Ele tinha se apropriado não só dos meus bens, mas também do meu trabalho intelectual, da minha identidade. A advogada incluiu tudo no processo. Com as evidências, conseguimos pedir o bloqueio preventivo dos lucros da nova empresa, além de um rastreamento das transações que ele fez nos últimos 6 meses. O juiz acatou o pedido. Pela primeira vez desde o abandono, Rogério foi oficialmente intimado. E o mais surpreendente aconteceu alguns dias depois. Ele me procurou. Me ligou como se nada tivesse acontecido. Com a voz mansa, disse: Helena, a gente pode conversar? Acho que tudo isso foi um mal-entendido. Estou disposto a fazer um acordo. Demorei uns segundos para responder, mas quando falei, cada palavra saiu como uma rocha. Você teve a chance de conversar quando fugiu. Agora, quem conversa é o juiz. Desliguei. Era a primeira vez que minha voz soava firme de verdade. Eu não tremia mais. Não sentia medo. Sentia força. Eu não queria vingança, queria justiça. E estava cada vez mais perto. Com a repercussão do caso, mais pessoas começaram a me apoiar. Recebi mensagens de outras mulheres contando histórias parecidas. Algumas ofereceram ajuda com divulgação, outras compravam da distribuidora só para me apoiar. O negócio foi ganhando corpo, e em 3 meses, saí da garagem e aluguei um pequeno ponto comercial. No dia da inauguração, minha irmã me entregou uma caixinha. Dentro dela, estava uma chave com um bilhete. Essa é a chave da vida que você reconstruiu sozinha. Chorei como não chorava havia tempos. Não por tristeza, mas por orgulho. Sabia que o momento da audiência se aproximava. E eu estava pronta. Pronta para olhar nos olhos dele e mostrar que não era mais a mulher que ele abandonou. Agora, eu era a mulher que ele não podia mais derrubar. A audiência foi marcada para uma manhã de segunda-feira. Eu cheguei cedo, com minha advogada ao lado, os documentos todos separados por cor e tipo, e uma calma que só quem sobreviveu ao caos consegue ter. Não era mais medo que eu sentia, era certeza. Uma certeza que nasceu do trabalho duro, da dor transformada em movimento e da verdade que me acompanhava. Rogério apareceu 20 minutos atrasado. Usava uma roupa social que parecia emprestada, o cabelo penteado com pressa e uma expressão que misturava desprezo e desdém. Cumprimentou a juíza com formalidade ensaiada e nem olhou na minha direção. Parecia seguro, como se ainda achasse que eu era mulher submissa que ele deixará para trás. Mas não era. Quando a audiência começou, minha advogada apresentou os documentos em ordem. Extratos bancários com movimentações feitas em meu nome sem minha autorização, contratos forjados, transferências para a conta da nova empresa que ele abriu com a outra mulher. Cada página mostrada era como um espelho da traição não apenas amorosa, mas também financeira e moral. Rogério tentou se defender. Disse que eu sabia de tudo, que foi uma sociedade mal resolvida entre marido e mulher. A juíza franziu a testa. Minha advogada não deixou barato e mostrou um áudio, salvo do celular antigo, onde ele dizia: se não fosse seu nome limpo, nem dava para abrir conta. Mas relaxa, quando der certo, a gente acerta. Aquilo encerrou qualquer dúvida. A juíza autorizou o bloqueio de bens, determinou a devolução parcial dos valores desviados, a responsabilização pelas dívidas em nome da empresa, e ainda encaminhou o caso ao Ministério Público para investigação criminal. O silêncio de Rogério, ao ouvir a sentença, foi ensurdecedor. Na saída do fórum, ele finalmente me olhou e murmurou, quase como quem se vitimiza: você destruiu minha vida. Mas dessa vez, minha voz não tremeu. Eu respirei fundo e respondi: eu só tirei o que você nunca deveria ter pego. Saí dali com a cabeça erguida. Meu nome estava sendo limpo, minha empresa crescendo, minha história começando a virar referência. Em menos de um mês,
recebi uma ligação de uma ONG que ajuda mulheres em situação de abandono e fraude conjugal. Eles tinham lido meu relato e queriam que eu contasse minha história num seminário. Aceitei com orgulho. Subi no palco de um pequeno auditório com cerca de 50 mulheres sentadas, todas com olhos atentos. E contei tudo. Não para me exibir, mas para mostrar que era possível recomeçar. Que nenhuma queda define uma mulher, se ela tiver coragem de se levantar. A notícia da palestra correu. Um jornal local fez uma matéria com o título: Abandonada, endividada e traída, ela virou o jogo com coragem e verdade. Essa reportagem viralizou. E dias depois, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Daniela. Ela me disse que também foi casada com Rogério, antes de mim, e que ele a deixou da mesma forma, cheia de dívidas e confusão. Nunca tinha conseguido justiça. Mas agora, com minha ação correndo, ela se sentia encorajada a reabrir o caso dela. Entendi então que o que eu fiz não foi só por mim. Foi por todas nós. Minha distribuidora, agora com o nome consolidado, atende mais de 60 clientes fixos. Tenho uma equipe de confiança e iniciei um programa de apoio a pequenas comerciantes da região, com mentoria gratuita e condições especiais. O que era dor virou ferramenta. Rogério, por sua vez, teve os bens confiscados. A nova empresa faliu poucos meses depois. Descobri que a parceira dele o deixou, e que ele agora responde por estelionato e falsidade ideológica. Mas eu não carrego alegria com isso. Carrego alívio. Na vida, nem sempre a justiça chega no tempo que a gente quer. Mas ela chega. E quando chega, dá um gosto diferente de vitória. Hoje, cada caixa que carrego, cada entrega que faço, cada cliente que sorri, são testemunhos vivos da minha superação. Não por vingança, mas por reconstrução. Rogério pode ter fugido achando que me deixou no chão. Mas eu não fiquei ali. Me levantei com mais força. E no fim, ele foi exposto. Porque ele jamais contava que eu tomaria tudo de volta. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!